E aí, pessoal, André Redlund aqui com mais um episódio de O Fator Coruja, podcast que alia filosofia, educação e ciência. Comigo tá a querida Athena. Para quem não conhece, Athena é a minha corujinha de estimação, que representa a sabedoria da filosofia, o academicismo e várias outras coisas. Parceira de viagem também, amiga do Mr. Trunk. Vocês lembram do Mr. Trunk? O meu elefantinho desbravador. Mas hoje a gente está aqui para falar de algo muito especial. Na verdade, eu estou fazendo uma parceria com a Cinep Rio Grande do Sul para falar sobre ciência da aprendizagem. Quem me conhece já sabe o que é ciência da aprendizagem. Quem não me conhece, dá uma procurada. Ciência da aprendizagem é algo que todo educador, toda educadora, toda família e estudante deveria conhecer, porque tem a ver com como aprendemos e como podemos ensinar melhor. Como assim, gente? Ciência da aprendizagem, só para recapitular, é aquela área que junta a psicologia cognitiva com a neurociência, com a pedagogia, a andragogia e vários outros ramos da educação, para tentar mostrar para a gente que existe um caminho mais eficaz. Às vezes a gente faz muitas coisas que não têm evidência, a gente segue alguns rituais na sala de aula, simplesmente porque a gente aprendeu assim, né? Aprendeu entre aspas aqui, porque alguém nos ensinou assim e a gente acha que está funcionando bem. Mas será? Tem coisa que não funciona muito bem, tem coisa que funciona melhor, tem coisa que a gente já testou. E eu fiz essa parceria com a Cinep justamente para escrever um pouquinho sobre a ciência da aprendizagem. E no nosso primeiro post, que já está disponível pelo portal Educação em Pauta, eu falo sobre carga cognitiva. Gente, já ouviram falar sobre carga cognitiva? É muito provável que vocês já tenham ouvido falar alguma coisa. Se não ouviram, a gente vai falar justamente sobre isso hoje. Então, vem comigo que tem muita coisa legal. Olha lá. Lembrando, quem ainda não se inscreveu no canal Fator Coruja, quem não sabe o que é o Fator Coruja, é só me seguir, dá uma olhada no meu livro Fator Coruja, que deu origem a esse podcast. De novo, aliando a filosofia, a educação e a ciência. Segue o Instagram, se inscreva no canal, faça uso da plataforma que você quiser de podcast, que eu sei que vai estar lá, para você ouvir durante aí no máximo meia hora, algumas dicas, reflexões de neurociência, psicologia e educação. Então, principalmente para quem está na sala de aula, esse podcast aqui é, com certeza, extremamente pertinente. Falando em pertinente, a gente vai falar um pouquinho sobre carga cognitiva. Por quê, gente? Olha, qual que é um dos maiores problemas da educação desde sempre que tem piorado cada vez mais por causa dessa nova era de informações? Olha, eu acho que todo mundo aqui vai concordar que a gente tem muitíssima informação, muito conteúdo para passar, e pouco tempo. Quem aqui é professor, professora, que está assistindo, ouvindo esse podcast e está pensando assim, olha, quando é que foi a última vez que eu senti que eu consegui cobrir o conteúdo todo que eu tinha planejado? Quando foi a última vez que eu consegui estar ali, a par, vamos dizer assim, no ritmo certo, com as aulas que estão de acordo com o currículo ou com o livro didático? Ou será que a gente está, na maioria das vezes, pensando assim, nossa, tem muita coisa para fazer, eu estou atrasado, tem muita coisa para os alunos aprenderem. E aí, o que acontece? Quando a gente está nesse contexto frenético, que a gente precisa aprender muitas coisas e a gente tem pouquíssimo tempo, a gente faz uma combinação muito perigosa e muito ineficiente para o cérebro. Porque quando a gente recebe muita informação, sem tempo para processar e memorizar, a gente não aprende direito. Inclusive, todo mundo aqui sabe, a gente passa muito conteúdo, muita matéria, muitas vezes muita lição de casa, e os alunos continuam não aprendendo, não é verdade? Por que será, gente? Porque o nosso cérebro é limitado. O nosso cérebro é incrível, né? A gente tem recursos cognitivos, emocionais, assim, vastos, que a gente usa
todos os dias, toda hora, para fazer várias coisas. Só que a gente tem uma porta de entrada que é restrita. Vamos usar essa palavra, restrita. Limitada, né? Qual que é essa porta de entrada? Para quem estiver me assistindo, estou aqui com o meu cérebro, o Hannibal, né? Não sei se vocês lembram. E aqui nessa área frontal do cérebro, a gente tem a rede que se denomina memória de trabalho, né? É uma memória dentre vários tipos, e eu já vou falar um pouquinho sobre as outras. É uma memória que tem como objetivo fazer a conexão do novo com o antigo, com o prévio. Ou seja, quando eu recebo informação nova, as coisas vão ficar ali na minha memória de trabalho e elas vão se conectando com as coisas que já estão no restante do córtex, né, essa superfície do cérebro, como memórias de longo prazo, que são memórias que já foram consolidadas, já estão lá. Consigo acessá-las, né, com uma certa facilidade, nem sempre, mas se eu quiser recuperar alguma memória, eu consigo, né? Se alguém me perguntar assim, o que você fez no seu aniversário do ano passado? Se eu fizer um esforço, é muito provável que eu consiga recuperar, contanto que tenha sido um dia memorável, né? Como é que foi o seu primeiro dia de aula naquela universidade nova? A gente consegue lembrar com facilidade, normalmente, né? Tem horas que dá uma travada, um branco, mas a gente consegue. Ou seja, essas memórias estão lá, gravadas, consolidadas. Consigo recuperá-las, trazê-las de volta para a memória de trabalho e eu consigo, inclusive, descrever o que aconteceu, certo? Só que quando acontece coisa nova, nem tudo vai ser consolidado, nem tudo vai para essa memória de longo prazo, porque vai entrar pela nossa memória recente, né, que tem a ver com a memória de trabalho. Num outro episódio eu discuto a diferença, e aí vai se conectar com as coisas da memória de longo prazo. Só que, como todo mundo aqui sabe, muitas coisas acontecem durante o dia comigo. Muitos conteúdos acontecem dentro da sala de aula para os nossos alunos e alunas. O que será que eles conseguem lembrar até o fim do dia? E até o próximo dia? E até a próxima semana? Ou seja, os seus alunos aí receberam conteúdo, sei lá, de 5 a 7 horas sentados numa carteira dentro da sala de aula, conteúdos de várias matérias diferentes. Aí tem um monte de lição de casa. Se eu testasse meus alunos no outro dia, no dia seguinte, que porcentagem vocês acham que seus alunos seriam capazes de lembrar? Tem gente que deve estar incomodado com essa pergunta, não é? Por quê? Porque a gente sabe que é muito pouco. A gente sabe que a porcentagem é muito pouco. A gente consegue lembrar de coisas que são mais relevantes ou coisas que fizeram talvez uma conexão mais próxima do que a gente já conhece, coisas que criaram um estado emocional condizente, vamos dizer assim, ou propício, né? Porque tem a ver com algo que eu gosto, algo que aconteceu na minha vida, aí eu consigo lembrar com mais facilidade, certo? Só que, gente, é muito complicado a gente acreditar que todo material dado, conteúdo dado, é material aprendido. Ou seja, que eu não preciso voltar, não preciso revisar, revisitar as coisas, não. E isso está causando um certo desconforto, vamos dizer assim, para muita gente. Porque a gente sabe que existe muito conteúdo, né? Tem muitas coisas que nossos alunos e alunas precisam entender, precisam estudar. Só que a gente tem que parar de ser tão idealista, às vezes, e entender que o cérebro humano e o corpo humano é limitado. Então a gente precisa entender melhor quais são esses limites para a gente conseguir dar uma empurrada, vamos dizer assim, ou uma ajudada para que o cérebro consiga de fato consolidar com mais facilidade, ou não precisa ser com facilidade sempre, às vezes não é questão de ser fácil, é justamente o contrário, mas consolidar mais bem consolidado, né? Esse grupo de memórias novas, novos conteúdos, certo? Então vamos lá. É aí que entra a pesquisa, a ciência da aprendizagem, lembram? Então, nos anos 80, um autor chamado John Sweller, veio
com uma publicação que mudou bastante a nossa compreensão de como funciona a memória, principalmente memória de trabalho. De novo, a memória de trabalho é um hub, vamos dizer assim, um centro que fica no lobo frontal e que tem um limite, que não aguenta muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu estou numa situação de muitas informações, principalmente informações que não têm nenhuma base com nada que eu já conheço, eu vou passar por um desconforto que a gente conhece como sobrecarga cognitiva. Ou seja, está muito além da minha capacidade de manter aquelas coisas na memória de trabalho tempo suficiente para eu conseguir fazer a consolidação. Porque ultrapassou a carga cognitiva. Aliás, são 3 tipos de carga cognitiva, de acordo com o modelo do John Sweller. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos supor que a gente está ensinando, na aula de geografia, o planeta Terra e as camadas do planeta Terra, certo? E eu sempre gosto desse exemplo porque tem um professor meu que me ajudou bastante com isso. E já vou falar como. Imagine que esse conteúdo, por si só, já tem uma carga que é intrínseca ou inerente a ele, certo? Esse conteúdo, por exemplo, para aluno X, pode ser muito mais difícil, vai exigir muito mais da memória de trabalho do que aluno Y. Concordam? Que cada um tem facilidades, dificuldades. E, às vezes, o conteúdo em si, quando comparado com outro conteúdo, ele, de maneira geral, é mais difícil mesmo. Então, se eu estou aprendendo simplesmente o nome das camadas que formam a Terra, né? Não é tão difícil quanto se eu tiver que aprender a resolver uma equação exponencial do 2º grau, algo assim. Talvez seja mais difícil, porque exige mais habilidades e até competências para a gente fazer isso, não é verdade? Enquanto que as camadas da Terra é mais memória semântica, memória de vocabulário, né? Saber os nomes, as definições. Faz sentido isso, gente? Então, um conteúdo pode ser mais difícil que o outro. E dependendo da pessoa, também. Quando o conteúdo em si tem essa propriedade, essa dificuldade inerente, a gente chama isso de carga intrínseca, que ela já vem com o conteúdo, certo? Carga intrínseca. Só que aí, vamos pensar assim, o meu professor ou professora de geografia chegam na aula, vão ensinar esse conteúdo, e aí eles não têm nenhum recurso visual, não tem nada. Eu não tenho livro didático, não tem nem quadro negro, não tem nada na sala. E eles começam a falar de maneira bastante abstrata, distante da minha realidade, sobre o planeta Terra. Imagine o planeta Terra, aí você vai entrando no planeta e você vai chegando em camadas mais internas. Peraí, sobrecarga cognitiva, explodiu a minha cabeça. Por quê? Porque apesar de o conteúdo ter a sua carga intrínseca, né, ele já é mais ou menos difícil, dependendo de como o professor ensina esse conteúdo, ele fica ainda mais difícil ou mais fácil. Ou seja, agora a gente já está falando de carga extrínseca ou estranha, né? No inglês, extraneous load, né? Intrinsic, extraneous load. Ou seja, a carga que é colocada, que é, inclusive, chamada em outros círculos da comunidade científica como carga irrelevante. Irrelevante porque ela não precisa existir, né? A gente não deveria colocar uma carga adicional em algo, tornando isso mais pesado. Vamos pensar assim, né? Se o meu lobo frontal é uma caminhonete, a caçamba lá da minha caminhonete é a minha memória de trabalho. Então, se eu estou fazendo uma mudança de uma casa para uma nova casa, que eu aluguei ou comprei, colocar coisas demais ali dentro não vai funcionar. Posso até quebrar o carro, né? Não vai dar certo. Ou eu vou andar, sei lá, de maneira mais ineficiente, talvez mais devagar, ou talvez, inclusive, eu quebre o carro. Enfim, tem vários problemas associados aí. Faz sentido isso? Carga extrínseca, carga externa ou estranha. Quando eu adiciono algo irrelevante, que não deveria estar lá.
E aí isso dificulta mais ainda. Dificulta de uma maneira ineficiente, porque tem dificuldades que são até desejáveis, certo? E aí tem a outra carga que a gente chama de carga pertinente. Em inglês é germane load, né? E a gente traduziu como carga pertinente, que é a carga que cada indivíduo precisa para fazer essa consolidação de memória, né? Então, para algumas pessoas, talvez esse conteúdo seja mais fácil, porque essas pessoas já têm um gosto muito peculiar pela geografia, por planetas, então ela já tem muito conhecimento prévio para fazer essa transição. É mais fácil, né? Ou melhor, mais eficiente. Mas também a gente pode facilitar reduzindo ou otimizando a carga extrínseca e essa carga pertinente, como um dos meus professores fez, né? Um professor meu fez na aula de geografia, nessa aula inclusive, uma analogia que até hoje eu lembro e cito em vários lugares, que é a analogia do abacate, né? Então, se a gente for pensar na Terra, a Terra, vamos ver se eu lembro, né? Tem a crosta terrestre, que é aquela camada mais fina, mais externa, né? E aí a gente vai ter duas outras camadas que são mais principais, né? Que tem aquele manto de magma, não é isso, gente? Olha, não sei se eu lembro. E o núcleo. Então a gente tem magma, ou seja, lava, né? Naquele estado mais, vamos dizer assim, líquido, né? Aí, e dentro da Terra, porque quando é expelido, aí vira lava, e depois que esfria, ele vira rocha. Vocês lembram disso? Será que eu tô lembrando? Vamos lá, vamos ver se a analogia funcionou. E o núcleo, que fica lá no meio do nosso planeta. Se você pensar, isso aí tem exatamente a mesma cara que um abacate cortado ao meio, né? Se eu pegar um abacate, cortar ao meio, tirar lá para fazer um guacamole delicioso, eu mostro para vocês o que tem. Um caroço bem grande, tem aquela polpa e tem aquela camada bem fininha que é a casca do abacate. Se eu colocar isso do lado de uma imagem mostrando essas camadas da Terra, falem sério, não é verdade? Vocês não estão visualizando? É exatamente a mesma estrutura, a gente pode pensar. Ou seja, o conhecimento prévio que eu já tenho do abacate, né? Porque eu uso bastante, eu adoro comida mexicana, então sempre tem abacate. Principalmente aquele tipo chamado avocado, não é? E aí, se eu colocar ele do lado da imagem, ele funciona como uma analogia, é um conhecimento prévio que já está consolidado na minha cabeça, então facilita eu colocar essa nova informação das camadas da Terra junto dessa rede de neurônios que tem essa memória em algum lugar do meu cérebro, né? Em vários lugares, inclusive. E aí, gente? Tá tudo certo, Atena? Atena está aqui olhando vocês com esses olhinhos de ressaca, pensando, é assim mesmo? É assim mesmo, gente. Por isso que quando a gente pensa no que a gente está fazendo hoje em dia na sala de aula, eu sinto muito dizer, gente, mas eu tenho que dizer aí para vocês a verdade, né? É muita informação que a gente dá em sala de aula. E aí tem gente que vai me dizer o seguinte, André, mas tem que ser assim, porque é o currículo, tem que ter muita informação. Por um lado, eu até concordo que não é realista a gente imaginar que os alunos todos vão aprender tudo que a gente passa, né? Não é isso. Eu acho que nós temos que ter, enquanto estudantes, né? Pelo menos pensem assim, no caso de vocês que estão me ouvindo. Enquanto estudante, eu tive contato com várias disciplinas, matérias que talvez eu não lembre muito delas, mas eu lembro do básico e muitas me despertaram interesses novos, né? Então, e às vezes, assim, para mim foi interessante porque me levou para um caminho, para outra pessoa foi interessante porque levou para aquele caminho mesmo, né? Então, se ela nunca tivesse tido contato com isso, talvez ela nunca tivesse escolhido estudar aquilo, certo? Então tem que ter, né? A gente vai passar por um mar vasto de informações durante vários anos na nossa jornada acadêmica, né? Educacional, e a gente não vai nem, sei lá, lembrar de 10, 15,
20%, tô sendo otimista agora, né? Tem muita coisa que a gente vai esquecer mesmo. A gente vai lembrar tempo suficiente para passar numa prova, né? Para fazer um trabalho, coisas assim. Tudo bem. Só que, se vocês me perguntarem, eu também acho que a gente faz muito mal, enquanto educadores, e isso tem a ver com o nosso sistema, com a estrutura, com várias coisas, né? Em passar muitos conteúdos que não vão ser aprendidos, porque simplesmente não tem como, nosso cérebro não tem capacidade de lidar com tanta coisa. Faz muito mal. Faz tanto mal isso que hoje em dia as crianças estão completamente atarefadas, né? Eu tenho uma brincadeira. Às vezes eu falo assim, para encontrar a mãe, o pai, a família de algum aluno, aluna, e eles não têm agenda para mim, né? Os mini CEOs. Gente, criança tem que brincar, criança tem que socializar, interagir, né? Além do tempo de escola, que já é um tempo longo, elas ficam horas fazendo lição de casa, tema, como vocês chamam no Sul, não é? Para quem estiver me assistindo, e ainda tem que fazer aula de judô, karatê, tem que fazer aula de sei lá o quê, sei lá, artes plásticas como eu fiz, aí vai no basquete, aí vai, sabe, tem tantas coisas acontecendo para suprir, talvez, uma falta que não deveria existir, que essa falta deveria ser suprida já dentro da escola e dentro das interações sociais, né? Então a escola muito bem poderia oferecer essas disciplinas ou matérias aí, ou sei lá, a gente pode chamar de atividades extracurriculares, né? Que tem mais a ver com o lado esportivo, artístico, criativo, do que somente conteúdos novos e tal. Então a gente precisa reavaliar muitas coisas, mas já que nós não temos todo esse poder, enquanto professores, educadores, vamos pensar aqui em algumas possíveis soluções para lidar com a carga cognitiva. Aliás, com a sobrecarga cognitiva, né? Então, vou pensar aqui com vocês em 3. Né? Tem algumas, acho que eu vou repetir algumas que estão na Educação em Pauta, nesse artigo que eu escrevi. Mas vou pensar em 3 aqui com vocês. E talvez a mais importante seja repetição espaçada, ou espaçamento. E o motivo é simples, né? A gente tem um negócio aqui no cérebro, gente. Estou mostrando o Hannibal para vocês, né? Esse aqui é o lobo temporal. Se a gente for alguns centímetros aqui para dentro, a gente tem uma estrutura chamada hipocampo, nos 2 hemisférios, né? Tem um do lado direito e um do lado esquerdo. E quando a gente está dormindo, a gente consegue ver uma ativação muito interessante do hipocampo, como se ele estivesse reproduzindo as coisas que aconteceram no dia, né? Fazendo uma conexão do lobo frontal, onde fica a memória de trabalho, para o restante do córtex. Ou seja, e tem um estudo muito legal que foi feito no começo dos anos 2000, não sei se foi 2007, talvez. Eu lembro da pesquisadora que eu li muito no mestrado, Eleanor Maguire. Ela estudou como o hipocampo de taxistas de Londres tinha um volume maior, né? Porque eles tinham que fazer o The Test, que era uma prova muito difícil, que era basicamente decorar e saber, né, chegar em várias ruas da cidade de Londres, que é uma cidade gigantesca, uma das maiores do mundo, né? Então imagine o tanto de informação que eles têm que ter. Sem GPS, né? Porque com GPS não conta. E aí a gente descobriu, lá nos anos 60 ainda, né, com o pobrezinho do Henry Molaison, né, que foi o HM, que infelizmente teve os seus hipocampos removidos, porque ele tinha convulsões e tudo mais. A gente já descobriu que o hipocampo tem essa função de trazer o novo para o antigo e consolidar, né? Fazer essa conexão do novo com o antigo no cérebro para virar memória consolidada. Se eu não tenho hipocampo, como o pobre do HM, eu não aprendo nada novo, semântico, né? Não aprendo o nome das pessoas, vocabulário, definições. Eu aprendo coisas de procedimento habituais, né? Andar de bicicleta, essas coisas eu vou aprendendo porque tem outras regiões do cérebro responsáveis por outros tipos de memória, certo? Por isso que eu digo aqui, eu falei, não vou entrar em detalhes, mas tem vários tipos de memória,
tá? Então, você tem boa memória? Depende pra quê, quando, né? Mas a repetição espaçada é basicamente seguir vamos dizer assim, um processo natural de consolidação de memória semântica aí, né? De conceitos, coisas novas, palavras novas, por exemplo, que é fazer uma revisão depois do sono, por exemplo. Ou seja, tem muita gente que chega em casa e tem que fazer o tema, lição de casa. Não, gente, espera, não faz lição de casa agora. Dorme, aí no outro dia você faz alguma coisa, resgata um pouco, porque é perda de tempo. Você precisa dormir para consolidar a memória, então é melhor você revisitar as coisas depois que você dormiu. Faz sentido? Vou fazer um outro episódio falando mais especificamente dessas estratégias, né? Tá. Outra coisa que a gente pode fazer é tentar relembrar as coisas de maneira espontânea e sem ajuda. A gente chama isso de prática de lembrar. Pode ter ajuda? Pode ter ajuda sim. Dá para fazer os flashcards, aqueles cartões, né, de estudo. Dá para fazer, mas vamos lá, no meio da sua aula que tem 50 minutos, você já está dando vários conteúdos, passou 20, 15 minutos, sei lá, você passou um conteúdo novo muito importante, daqui a um tempinho você para e fala assim, todo mundo fecha os cadernos, apaga a lousa, tira os seus slides e fala assim, vou dar 1 minuto para cada um aí de vocês pensar, até agora a gente viu o quê? O que a gente aprendeu até agora? Nessa aula. Aí, sei lá, pega um caderno e anota. Aí, depois de 1 minuto, mas todo mundo tem que fazer sozinho primeiro, sem comentar com ninguém. Faz sozinho. Aí você compartilha com o coleguinha. Esse esforço de tentar lembrar, a gente chama de prática de lembrar. Retrieval practice. Aí, se você quiser fazer algo com um prompt, um cue, vamos dizer assim, né, uma palavra-chave, aí você escreve lá na lousa. O que vocês lembram desse negócio aqui? Façam individualmente, depois compartilhem em pares, por exemplo. É uma maneira muito interessante de evitar a carga cognitiva demasiada, né? Evitar a sobrecarga, porque nesse tempo que as pessoas estão recuperando as memórias, você não está passando novo conteúdo e você está ajudando a começar uma consolidação mais eficaz dessas memórias, né? Então, é bem legal fazer isso. E se você associar os dois ainda, repetição espaçada com prática de lembrar, ou seja, revisão daqui a 1 semana do tópico de hoje, e aí todo mundo fecha o caderno, o que vocês lembram da aula que a gente falou sobre isso? É uma estratégia excelente, combinar os dois. E outra coisa, gente, que a gente deveria fazer, apesar de, eu acho que todo mundo aqui vai dizer, mas não dá, tem muita coisa. Mas pergunte-se o seguinte, tem muita coisa e os alunos não estão aprendendo, vale a pena continuar dando aula assim? Então vamos lá. Uma coisa que é simples, funciona bem, vai ajudar você, vai ajudar o seu aluno. Brain breaks. São pausas mentais, né? E eu uso muito o princípio da técnica do Pomodoro, que é basicamente estudar de modo focado por 25 minutos e pausar por 5 minutos. Aí depois volto a mais um bloco de 25 minutos. Mais ou menos isso, gente. Dá para ajustar esse tempo. Não tem receita fixa aqui. Não tem fórmula mágica. 10 minutos e 1 minuto de pausa, mais 10, dá para ajustar, vai depender da idade, vai depender do tipo de aula, será que eu tô estourando a carga cognitiva ou não, né? E a gente vai terminar por aqui, não quero me prolongar, mas esse foi mais um episódio de O Fator Coruja, parceria com Cinep, Rio Grande do Sul, Educação em Pauta, tá lá, meu artigo, tá saindo um novo. Depois eu faço um com mais detalhes sobre essas estratégias e eu espero que esse episódio tenha sido útil. Deixa seu like aqui e inscreva-se no canal Fator Coruja. Me segue nas redes sociais também, porque nesse canal a gente vai falar de filosofia, educação e ciência. E a minha Atena está aqui, não me deixa mentir. Meu cérebro também, gente. Tá certo? Obrigado, abraço, beijo para vocês. Até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau.